Olá, bom dia a todos. São 7 horas, ou melhor, são 6 horas. Estamos um pouquinho atrasados, mas nem tanto. São 6 horas e 9 minutos e está no ar mais uma edição da Notícia de Frente. Hoje, dia 2 de abril, sexta-feira da Paixão. E aqui na bancada do Notícia de Frente, o professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Soares. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente sexta-feira santa, sexta-feira da paixão a todos. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E você também pode participar aí com a gente pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, né? Criticando, sugerindo, falando que o professor Haroldo está errado, né? Dizendo que eu também estou errado, né? Então, participe, faça seus comentários aqui no A Notícia de Frente. E a gente começa hoje sem falar de Covid, no início do programa. Sexta-feira Santa, né? No início do programa, né? Eu quero ir aqui para o Gazeta Digital, para o portal Gazeta Digital, para registrar aqui o seguinte: Cuiabá oficializa Alberto Valentim como novo técnico da equipe, né? Se preparando aí para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, né? A disputa aí do Campeonato de Elite, o Brasileirão. O Cuiabá Esporte Clube está aqui no Gazeta Digital. O Cuiabá Esporte Clube anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Alberto Valentim. O treinador chega na equipe cuiabana para comandar o clube na disputa da Série A do Brasileirão pela primeira vez na sua história. E o currículo dele é muito bom, professor Haroldo. Ele é mineiro, né? Já treinou equipes aí como Vasco, Botafogo e o grandioso Palmeiras. Demorou. O grandioso Palmeiras. Ainda bem que a Nayara não está por aqui hoje, né? É por causa do Corinthians, por causa do Corinthians, né? E no Botafogo do Celso Gonçalves, né? Que foi para a Série B, não foi isso? Acho que foi. Acho que foi para a Série B? Foi para a Série B. O Botafogo aqui do Celso Gonçalves, onde ele chegou a ser campeão carioca no ano de 2018. E o Valentim também comandou o time catarinense, o Avaí. E o Pirâmides, como que é, Celso? Fez o quê? Treinou o Vasco, não é isso? Uma mensagem aqui para o Wilson Coité, né? É o seguinte, não é só o Botafogo que está na Série B. O Vasco do Coité também. Também está na Série B. Recado aqui Demorou, né, Coité? do Celso Gonçalves, que hoje, junto com a Neila Gonçalves, comanda lá de cima, né? Lá de Eles cima. ficam por cima, né? Exatamente. Eles ficam por cima, né? Ajudando aqui no comando do A Notícia de Frente. Bom, eu não vou nem abrir para o professor Haroldo, porque... Você quer que eu comente isso? É para acabar. Futebol, você quer fazer pergunta para mim? Faça de futebol. Não é seu forte, mas eu vou puxar Mas eu aqui. vi uma entrevista dele, inclusive a entrevista dele foi no Cidade Alerta ontem. Ele está bastante animado, viu, Lúcio? Bastante entusiasmado, animado, principalmente por conta do histórico do Dourado, né? É do Dourado, né? Sim, Isso. Dourado. Você tá vendo, né? Também conhecido como Cuiabá. Exatamente, né? E realmente eu gostaria muito que estivesse aqui no meu lugar agora o Oliveira, porque o Oliveira certamente faria um grande comentário sobre, né? Porque o Oliveira é campeão, né? Mas nós vamos ouvir esse comentário daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o Oliveira vai participar com a gente aqui do A Notícia de Frente. Aliás, quando ele estiver no jeito aí, por favor, nos avisem aqui. Né? Exatamente. A Oliveira, aí pronto, tá vendo? A Oliveira já vendo? está ok. Você vai ver o show de bola agora. Então é o seguinte, e nós vamos falar com o Oliveira sobre o seguinte, né? Ele traz informações para a gente sobre a solicitação do Ministério Público Estadual para que o Estado baixe um novo decreto com restrições impositivas em relação ao Covid-19. Então, nós agora vamos falar com o Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Lúcio. Olha, o relógio da Matriz aqui, batendo bem no horário, viu?
Realmente, Lúcio, ontem à tarde uma reunião que pegou a todos de surpresa, né? Houve uma audiência promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e o governo de Mato Grosso e a Prefeitura de Cuiabá terminaram chegando num acordo sobre as medidas de combate à pandemia da Covid-19 aqui na capital, porque estavam conflitantes as informações dos decretos expedidos pelas duas instituições. A audiência foi realizada de forma virtual pela plataforma Teams, observando todas as necessidades de isolamento social. Depois de muito diálogo pelos desembargadores Clarice Claudino da Silva e Mário Roberto Cono, além da juíza Cristiane Padim, as partes chegaram a uma definição. A primeira delas, Lúcio, é que os segmentos previstos no decreto municipal, comércios e varejistas e atacadistas, vão seguir o escalonamento previsto no artigo 3º da norma, sendo fiscalizados com mais intensidade a fim de evitar aglomerações. A segunda decisão é que Cuiabá vai editar com vigência a partir de 6 de abril um novo decreto, prevendo um rodízio de empregados nos estabelecimentos privados, ou seja, não vai todo mundo trabalhar no mesmo horário, no mesmo dia, da mesma vez. Em seguida, foi discutido como terceiro ponto o aumento da frota do transporte coletivo na cidade, que é um antigo anseio da população, uma reclamação que vem há muito tempo, há mais de um ano, a população reclamando disso, que não adianta tomar todas as medidas preventivas, as normas de biossegurança, se os ônibus continuam circulando lotados. Então, a partir de 6 de abril, circularão mais 20 ônibus pertencentes à frota reserva, observado horário de maior movimentação. E um detalhe interessante nessa medida, né, Lúcio? Se vão circular 20 ônibus, é porque estavam sobrando 20 ônibus nas garagens. A frota não estava 100%, como o prefeito chegou a afirmar. Também o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, deverá apresentar até a próxima segunda-feira, dia 5, um plano de expansão dos locais de vacinação em Cuiabá. Outro anseio antigo da população. Vocês comentaram a semana inteira isso aqui, Campo Grande com mais de 30 locais de vacinação, em Cuiabá centralizado num ponto só, com aquele tumulto no centro de eventos do Pantanal. Por último, em conjunto, Estado e município vão intensificar a fiscalização e o cumprimento da restrição de circulação de pessoas entre as 9 da noite e 5 da manhã. Ou seja, aquela história de abre tudo, vai no boteco a hora que quer, acabou. Agora a coisa vai ser mais rígida e o que se espera, Lúcio, é que realmente agora haja maior rigor por parte da fiscalização, mais cuidado e mais segurança para o cidadão. Principalmente essa questão do transporte coletivo e o escalonamento dos horários de trabalho vão permitir que as pessoas tenham mais segurança e evitem ser contaminadas. É o que se espera, né, Lúcio? Se você quiser comentar alguma coisa aqui da contratação do Alberto Valentim, estamos à disposição. Antes desse comentário seu sobre a contratação do novo técnico aí do Cuiabá, você já ouviu com certeza, né, Oliveira, muitas vezes um apresentador falar assim, desculpe a nossa falha. Pois é, eu cometi uma falha aqui ao chamar o Oliveira. Ao chamar o Oliveira, eu disse o seguinte, olha, o Oliveira vai falar sobre um pedido do Ministério Público, né, para que o governador Mauro Mendes edite um novo decreto. Então, aí o seguinte, aí o Oliveira entrou falando da audiência de reconciliação, né? E ao pedir desculpas aqui, eu estou tentando me reconciliar. Exato, pela falha cometida. Mas já está explicado. Aí o Oliveira falou sobre essa audiência de conciliação. Vão tentar resolver aí o problema do transporte coletivo. Era fake que estavam 100% dos ônibus circulando. O tempo todo. E aí o seguinte, aí a gente volta lá no Oliveira agora para ele fazer o comentário dele sobre essa contratação aí do técnico Valentim pelo Cuiabá Esporte Clube. Vai, Oliveira. Pois é, Lúcio, a contratação do Alberto Valentim se apegou a apenas um detalhe financeiro. Hoje, para você contratar, o Cuiabá que está debutando, estreando na Série A, um treinador de ponta, ou seja, vamos colocar entre os 10 primeiros do brasileiro, por exemplo, do ano passado. O salário, o menor de um treinador desse aí é de 500, 600 mil reais, acredite, exatamente. Então,
como para economizar, uma medida até de economizar, o Cuiabá optou por um treinador que estava parado há um ano, mas que é da nova geração, treinador jovem, né? Foi auxiliar técnico em várias equipes, principalmente no seu Palmeiras, Lúcio. Ele foi o chamado tapa-buraco. Ele era o interino várias vezes no Palmeiras até ascender à função de treinador principal. Passou por vários clubes, como você citou aí, o Vasco, o Botafogo, né, Atlético Paranaense, né? E agora, lógico, na semana que vem ele chega a Cuiabá e começa a fazer um trabalho visando, lógico, a Série A do Campeonato Brasileiro. O que preocupa o torcedor e a crônica esportiva de uma forma geral é o seguinte: durante esses 2 meses, o auxiliar técnico que está comandando a equipe vinha atuando no campeonato estadual com uma formação, com a maioria dos jogadores, com todos os jogadores que aí estão, que foram contratados pela diretoria sem anuência, sem a consulta desse treinador, né? Ele não teve participação nenhuma na indicação, eu quero esse goleiro, eu quero esse centroavante, eu quero esse meia, não. A diretoria contratou e colocou à disposição dele. Então é provável, é possível que ele, após uma análise, 2 ou 3 partidas, que ele peça algumas peças, né? Que ele solicite à diretoria alguns reforços, dependendo da visão, do que ele vai encontrar no clube, né? Porque apesar de ser líder no Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá ainda não mostrou tudo o que tem, né? Não usou todos os cartuchos, né? Tem jogadores daí que foram contratados que até agora não provaram a que vieram. Então, realmente ele vai ter muito trabalho, porque o campeonato começa final de maio, a estreia do Cuiabá será contra o Juventude, aqui na Arena Pantanal, no final de maio. A tabela, inclusive, já foi divulgada pela CBF. Ok, Lúcio, bom dia. Ok, bom Oliveira. final de semana, boa Páscoa a todos. Ok, Oliveira, obrigado. E agora o seguinte, agora nós vamos falar sobre a Covid, não é? O Ministério Público, né, diz que a Assembleia Legislativa, professor Haroldo, traiu Mauro Mendes ao rejeitar o super feriado. É isso mesmo. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, declarou que os deputados da base traíram o governador Mauro Mendes, não aprovando o projeto de lei do Executivo que criava o super feriado aqui em Mato Grosso. Segundo o chefe do Ministério Público Estadual, a proposta já estava bem alinhada com o Legislativo e o setor econômico. Aí ele disse o seguinte: olha, o governador me chamou para uma reunião, discutimos sobre a antecipação dos feriados com as lideranças partidárias, a Federação das Indústrias, os líderes empresariais do comércio, e os empresários concordaram com isso. Alguns, isso daqui é tudo ele dizendo, hein? Sim. O José Antônio Borges. Os empresários concordaram com isso, alguns iam até dar férias coletivas para os seus funcionários. O governador fez o projeto, mandou para a Assembleia e me parece que não houve um grande empenho da bancada do governo, que optaram por reprovar o texto. É o que diz aí o procurador do Ministério Público, procurador-geral do Ministério Público, José Antônio Borges Pereira. E eu acho particularmente que tem um problema ainda maior ainda com relação a essa questão de antecipação de feriados. Porque, veja bem, nós tivemos uma antecipação de feriado lá por parte de Várzea Grande. Considerando que Cuiabá é uma cidade ligada por uma ponte, a Várzea Grande, né? E aqui não houve, de certa forma, até agora, nenhum pronunciamento nesse sentido, né? Você vai ter feriado em Várzea Grande e não vai ter feriado em Cuiabá. Ou seja, todas as ações que você faz em Cuiabá ou em Várzea Grande, elas devem ser necessariamente alinhadas. Na medida que você fecha lá, abre aqui e deixa aqui aberto, provavelmente, quer dizer, tudo indica que a migração de pessoas de lá para cá será, naturalmente irá acontecer. E vice-versa, né? Então, essa falta de alinhamento de gestão, que é o grande problema, que eu acho que é o problema mais grave que acaba acontecendo aqui. Você vê que nós tivemos aí o problema do lockdown, por exemplo, né? Da decisão por parte atendendo imediatamente ao decreto do governo, Calil acabou fechando, e, enfim, né? De forma adiantada, inclusive, essa questão. Se antecipou, né? O Calil Baracate lá, o prefeito de Torixoréu também, foram os 2 primeiros que tomaram essa decisão, alinhadas com o pedido do decreto estadual de Mauro Mendes, né? Cuiabá ficou do mesmo jeito, brigando, entrando com recursos, né? Aí criou uma artimanha jurídica para poder ampliar as atividades essenciais, né? Recorreu ao Supremo, quer dizer, então é uma bagunça. E a população acabou ficando completamente sem saber o que fazer com relação a essa situação. Que segue, né? Bom, é feriado então,
Você falou aí da antecipação do feriado lá em Várzea Grande, não é Várzea isso? Grande, Para a próxima segunda-feira. Pois é, aí Não é Cuiabá isso? vai manter na quinta. Cuiabá mantém na quinta. Aí vai ter outro feriado, não é Exatamente. isso? Aí o feriado é aqui. É Isso. Não é isso? Esse é o problema. E lá vai funcionar. Isso. Não é isso? Se antecipar ou não antecipar, vai ser um outro feriado. Né? Mas alinhamento pressupõe o quê? Entendimento, né? Entendimento. É o que não existe, não é? É o que não existe. Não existe, é não isso? sei, cada um por si, Deus por todos, O parece. Oliveira Júnior acabou de falar É. de uma audiência de conciliação. Exatamente. Né? Só que aí era entre os dois que vivem brigando aí, né? Que representam o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá. Me né? fala, o que custa, por exemplo, o Emanuel Pinheiro puxar esse feriado de quinta para segunda-feira? Tá entendendo? Para alinhar com Várzea Grande, aí você faz as duas cidades com feriado. Pronto, acabou, resolveu, né? Tá aí, nessa onda de adiantar feriado, né? Entendeu? Né? Enfim. E olha, daqui a pouco, nós vamos ter aqui uma entrevista ao vivo, né? Via internet, com o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. Vai falar aí sobre essa questão das vacinas. Tem pouca vacina aqui ou tem o suficiente? E o ritmo dessa vacinação? As pessoas falam, olha, está muito lento, não é? Ou podia ser mais, ter mais planejamento, ter mais organização, né? Então, aí vamos falar também sobre outros problemas aí, né? E aí, vão faltar insumos, medicamentos nas UTIs, está tudo controlado? E a questão do kit intubação, a né, questão, o kit intubação, né? A questão do oxigênio está resolvida, né? Não existe o risco de faltar oxigênio aqui em Mato Grosso. Mas... Falar sobre a compra das vacinas, né, lá das vacinas das Sputnik V, né, 1.200.000 doses, que já foi anunciada aí a compra, né, pelo governador Mauro Mendes. Então, daqui a pouco a gente vai tratar desses assuntos aí com o secretário Gilberto Figueiredo. E falando do secretário... Pois não, Haroldo? Não, só com relação a essa questão de vacinação, ontem, para quem acompanhou o Jornal do Meio Dia, eu acho que você, na entrevista que você fez com o José Medeiros, você acabou matando a charada e, de certa forma, respondendo uma pergunta que está na cabeça de muita gente. Por que é que Campo Grande tem Mato Grosso do Sul tem mais vacinas do que Mato Grosso, né? E, de certa forma, foi resumida em uma frase, dizendo o seguinte, olha, quem vacina mais, quem tem mais competência, vacina mais. É isso, né? Ou seja, o governo federal entende o seguinte, que o Estado vacinando, né, notificando e vacinando, ele, de certa forma, acaba recebendo mais vacinas, né? Como o Estado do Mato Grosso é o último na escala, no ranking de vacinação, consequentemente, nós recebemos menos vacinas. Isso a gente pode, inclusive, perguntar para o secretário se procede, se é assim que a coisa acontece, né? Que lá em Campo Grande eles inclusive suspenderam porque não vacinação. tem quem vacinar. Não, porque na acabou faixa etária. Acabaram? Acabaram as vacinas em Campo vacinas. Grande porque vacinou todo mundo que tinha que vacinar na faixa etária. Com as vacinas que receberam. Lá vacinaram o quê? Em torno aí de 110 mil pessoas só em Campo Grande, com uma população menor que Cuiabá. Pois é, Lúcio, mas você sabe que ontem, inclusive, toquei nesse assunto, né? Que a gente vive falando, porque Mato Grosso é um show em vacinação, não sei o que e tal. Aí ontem eu recebi, no intervalo do primeiro bloco para o segundo bloco, no Cidade Alerta, um amigo que mandou o seguinte, Haroldo, dá uma consultada, quando fala assim, né? Eu acho interessante, né? É um amigo, né? Falou assim, Haroldo, dá uma consultada, porque é o seguinte, você tem um amigo lá em Campo Grande? Eu falei, tenho, tio da minha esposa mora lá. Dá uma consultada. Inclusive, até liguei para ele ontem e não consegui falar, né? Porque é o seguinte, lá em Campo Grande, eles só têm mais pessoas vacinadas porque eles só deram a primeira dose para todo mundo, não deram 2 doses, né? Eles acabaram dando a primeira dose para todo o maior número de pessoas possível, a primeira dose, diferente de Cuiabá. E esse foi o argumento que um amigo mandou para mim ontem, inclusive a gente pode conversar com o secretário estadual de saúde também sobre isso. Bom, e a gente falava aqui, estamos falando aqui do secretário estadual de saúde, mas eu quero falar agora aqui um assunto que envolve a secretária municipal de saúde. Olha só, a Câmara Municipal, professor Haroldo, rejeitou a convocação da secretária de saúde. Olha, aí é o seguinte, 15 vereadores de Cuiabá
vetaram na sessão desta quinta-feira a convocação da secretária de saúde do município, a Ozenira Félix, para prestar esclarecimentos sobre a vacinação da Covid-19. Qual o problema? Qual o problema, Qual Lúcio? o problema da secretária Ozenira Félix, né? Ela, inclusive, é o seguinte, ela tem um bom relacionamento com o próprio secretário estadual, Gilberto Figueiredo. Até porque é o seguinte, eles não ficam no meio dessa briga aí de Emanuel Pinheiro com Mauro Mendes trocando farpas, né? Então é o seguinte, qual o problema? Por que é que os 15 vereadores, eu vou citar o nome deles aqui. Ah, isso que eu ia falar, você tem que citar o nome dos vereadores, aqui, né? Exatamente. Por que é que eles votaram contra a presença da secretária lá? Qual o motivo disso, gente? Aí a leitura que a gente faz é o seguinte, eles não prometeram? Olha, vai mudar a postura, vai mudar o comportamento nessa legislatura? Não nada. Nada, conversa fiada. Conversa fiada. Ou seja, com essa atitude aqui, eles reinauguraram o puxadinho do Palácio Alencar. Exatamente. É isso? O que é triste, né, Lúcio? A Câmara de Cuiabá precisa manter a independência dela. Quer dizer, não tem razão de não aprovar algo tão simples, né? Um requerimento para que uma autoridade preste informações, esclarecimentos. Não é os vereadores, não. É a sociedade que quer saber sobre o ritmo da vacinação, o número de vacinas, por que não estava tendo drive-thru, né? Por que está aquele movimento todo lá no centro de eventos. Eu só tenho uma explicação para isso, Lúcio. Quer saber por que não descentraliza? Lúcio, só tenho uma explicação para isso. Infelizmente, porque não tem justificativa nenhuma. É apenas uma convocação para que se dê um esclarecimento e uma tentativa, sobretudo, de se mudar a logística, a metodologia de vacinação, inclusive a questão da descentralização, ou seja, de completo interesse da população. 15 vereadores votaram contra isso. Votaram por quê? Porque tem um rabo tão comprido que chega a dar volta com o prefeito durante o processo eleitoral. A dependência política é tão grande, né? Quando um determinado vereador... E como é muito comprido, às vezes ele fica preso. Ele fica preso. Ele fica preso, ele não é capaz de ter a independência e imparcialidade necessária justamente para dar satisfação ao eleitor, aquele que votou nele. É por isso que eu acho importantíssimo este programa, esta emissora que é líder de audiência, mostrar o nome dos vereadores, falar o nome dos vereadores. Vamos lá, então. Para que você que votou nesse cara não vote mais. Porque ele prometeu independência e ele não cumpre essa independência. Está entendendo? Quer dizer, é algo absurdo. Quando alguém grita lá dentro e fala assim, puxa saco de prefeito, é isso. Não tem outro nome que não seja isso. Porque não tem Antes explicação. o nome era outro, né? Hã? Antes era outro nome, né? Não sei. Bate-pau? Um negócio desse, né? É. Sabe, olha, Lúcio, chega a ser vergonhoso. Aí me entra o Juca do Guaraná como presidente da Câmara de Vereadores, com um discurso bom, tomou umas medidas boas, né? Eticamente corretas logo no começo da sua gestão. Eu falei, poxa, parece que vai mudar. Vão tirar essa pecha de Casa dos Horrores, acabou isso. Que beleza, rapaz. Olha que coisa boa. Aí me faça um negócio desse. Você está entendendo? Quer dizer, então, continua do mesmo jeito. Do jeito que está aí, está agindo da mesma forma como sempre agiu, e o que é simplesmente lamentável. Vamos à lista, então, porque eu acho importante. E só para concluir aqui, então... o autor desse requerimento foi o vereador Dilemário Alencar, né? Então votaram a favor da convocação. O Dilemário Alencar, que foi quem propôs a Secretária Municipal de Saúde, da Secretária Municipal de Saúde, a favor o Diego Guimarães, a Edna Sampaio, Michele Alencar, o Rodrigo de Arruda Issá, Sargento Vidal e o Tenente Coronel Pacola votaram para que a secretária comparecesse à Câmara Municipal. Votaram contra o requerimento. 15 vereadores, começando aqui, encabeçando a lista, Juca do Guaraná, aí vem o Renivaldo Nascimento, o Paulo Henrique, o Cezinha Nascimento, o Demilson Nogueira, o Chico 2000, Lilo Pinheiro, Marcrean Santos, Marcos Brito, Mário Nadaf, Sargento Joelson, Wilson Quero, Pastor Jefferson e o doutor Luiz Fernando, né? O doutor Luiz Fernando, esse é o nome dele. Eu enfatizei o doutor pelo seguinte, ele votou contra a presença da secretária para falar sobre a vacinação, que é para cuidar da saúde da população. E aí é o seguinte, a gente fala isso daqui, aí depois eles reclamam que é o seguinte, cada vez eles renovam aquele carimbo
Como é o nome? É Casa do quê? Casa dos Horrores, é isso? Casa Triste, dos Horrores. é. Pois é. Triste. É porque, nesses casos específicos aí, os interesses deles, né, particulares, são muito superiores aos interesses da sociedade, do povo. Ou seja, o povo só serve para votar. Só serve para votar. Votou, acabou. Não tem mais interesse nenhum. Porque, olha, o quanto isso seria importante para a sociedade, para a população cuiabana, saber exatamente da secretária, quais são as diretrizes, quais são as ações, né? Mas qualquer coisa, a mínima que seja, que possa atingir o executivo, o prefeito, pronto, vamos barrar, porque isso aqui não pode chegar, não pode incomodar a majestade e o sabiá, tá entendendo? Lá em cima, tá entendendo? Quer dizer, então, isso é vergonhoso. Quando nós tivermos uma Câmara de Vereadores realmente independente, que faça oposição, não tem um posicionamento contrário, mas faça oposição com imparcialidade, aí a coisa vai funcionar. E é bom para o executivo, Lúcio. Isso é uma burrada que acontece, né? Burrada. O bom prefeito, o bom gestor, aquele que é íntegro, que é honesto, que pratica boa política e não tem malandragem, não tem corrupção na gestão dele, ele precisa que a Câmara seja imparcial para calibrar a gestão, para que a Câmara ajude ele, entendeu? A fazer uma boa gestão. Aqui não. Aqui ele precisa ter a Câmara, sabe para quê? Muitas vezes, para acobertar os atos ruins e corruptos, muitas vezes, que ele acaba promovendo. Então, isto é quase que criminoso, está entendendo? Então, a gente precisa ter cada vez mais pessoas na Câmara, e infelizmente, o número é muito pequeno hoje, de pessoas que agem com uma certa imparcialidade. Quando nós tivermos mais pessoas pensando de forma coletiva, né, com uma alma comunitária, a gente melhora o sistema. Você falou em acobertar, não é? Não tem outra palavra. Você utilizou esse termo. Então é o seguinte, na realidade, professor Haroldo, eu desconfio, né? Desconfio o seguinte, mas eu desconfio é daqui a pouco. Eu tenho certeza que não foi por causa do processo de vacinação que reprovaram o requerimento. É que tem um outro problema aí, que os vereadores estão interessados em saber. É uma licitação, uma dispensa de licitação, me parece que de 10 milhões de reais, e para ser justo, não é do período da atual secretária Ozenira Félix. É antes. É algo que foi firmado antes, com o secretário anterior, que foi também afastado pela Justiça por outro motivo, que era aquela história da ivermectina, comprada, me parece que superfaturada. É um caso que está sendo investigado. Então, de repente, é para que a secretária não fosse perguntada, né, sobre essa questão, né? Porque sobre a vacinação a gente não consegue entender. Mesmo se fosse perguntada, Lúcio, né? Ela poderia muito bem responder o seguinte: olha, não foi na minha gestão, foi na gestão do Poça de Carvalho, e ele que se vire com isso, responda. Simples assim. Agora, o que eu não admito é ter medo. É você não ter transparência quando você lida com dinheiro público, né? Ter medo de Câmara, ter medo de vereador, ter medo de prestar conta com o cidadão. Isso realmente aí é um problema sério. Enquanto nós não tivermos transparência nos processos públicos, realmente é um grande problema. Professor, antes da gente ir para o intervalo, que daqui a pouco a gente tem entrevista com o secretário Gilberto Figueiredo, qual é o seu destaque para hoje? O governo federal já noticiou de que vai adiantar o 13º aos servidores, aposentados e pensionistas, né? E aqui em Mato Grosso também o secretário estadual de Saúde, o secretário de Fazenda, Rogério Galo, também já disse que provavelmente vai adiantar o 13º aos servidores, injetando aí 250 milhões de reais na economia. Vou falar um pouquinho sobre isso. E agora nós vamos ao nosso intervalo comercial, são 7 horas e 37 minutos. Daqui a pouco aí nós teremos uma entrevista ao vivo com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. Daqui a pouco a gente volta.